Aleluia. Levante as tuas mãos assim se pode e diga Maranata. Mais uma vez bem forte, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Toma aí assento adorando a Deus. Aleluia. Eu quero ler um texto da palavra de Deus em Apocalipse 20, ao iniciarmos ou darmos continuidade sobre o tema milênio, que é o nosso penúltimo tema do nosso estudo. Apocalipse capítulo 20, o versículo 4 diz assim, vamos observar algum detalhe interessante aqui também, dentro do tema milênio. Diz a palavra de Deus assim, e vi tronos, e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, na testa e nem na mão. Ontem nós falamos sobre este texto, mostramos até aquele chip, que possivelmente tudo indica que aquilo ou algo parecido, com efeitos similares, semelhantes, será usado para marcar, controlar os homens, para localizá-lo aonde estiver. Mas eu quero agora falar essa última parte, a partir daqui. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Observa um detalhe interessante. Aproximadamente uns 15 anos eu ouvia alguém pregando e dizia, irmãos, aqueles que morreram na grande tribulação vão chegar atrasados na boda do Cordeiro, dando a entender que morria e subia, mas não é isso que a Bíblia diz. Observe um detalhe, vamos ler de novo, um detalhe interessante. Quando diz assim, um sinal na testa e na mão, que não receberam nem o sinal na testa nem na mão, aí tem aqui ponto e vírgula e uma conjunção. E. O E aqui muda totalmente a dimensão. Viveram. Viveram. Na outra versão aparece a palavra reviveram. E reinaram com Cristo 1000 anos. Mas eu não estou entendendo, vai entender agora. Estes daqui não ressuscitaram. Glorificado. Eles só reviveram. Eles voltaram ao corpo. E com o mesmo corpo, viverão com Cristo durante o milênio. A igreja, como noiva, já foi arrebatada no processo da transformação do corpo. Corpo este que já esteve lá no casamento, na boda do Cordeiro. Já desceu com Cristo para o julgamento das nações, o Armagedon, e dá início ao milênio,
E estes que morrerem durante a tribulação, aqueles poucos que eu expliquei ontem, sendo repetitivo, não terão o privilégio de experimentar o arrebatamento, muito menos a glorificação do corpo, e nem ideia de como será a boda do Cordeiro. Observaram que a igreja estará no milênio como noiva, já passou por tudo isto. Esses daqui apenas diz a Bíblia, eles reviveram, o texto não entra em detalhe, e foram transformados e adicionaram-se à igreja, ou fizeram, não, eles só reviveram e entraram para viver no milênio, como as outras pessoas, lá no Armagedon, que escaparam da condenação, também vão viver no milênio. Mas o que o senhor quer dizer? Pense nisto, se toda a eternidade fosse só isto, valeria a pena servir a Jesus para subir no arrebatamento, para experimentar a glorificação do corpo, para fazer parte da noiva do Cordeiro. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então estas pessoas que ficarem no arrebatamento e conseguirem, naquela possibilidade mínima, ainda ser salvo, não terão o privilégio que você já teve a essas alturas 7 anos antes. Quantos podem adorar e exaltar ao precioso nome de Jesus? Bem, agora vamos à segunda parte, ou o segundo ponto relacionado ao milênio. É que após o julgamento das nações, o Armagedon, o milênio será iniciado, e a igreja que foi arrebatada para estar para sempre com ele, descerá com ele para reinar. Mas pastor, o que nós vamos fazer lá se nós já estamos glorificados? O mesmo que ele, o nosso Deus glorificado e todo-poderoso, vai fazer. Estaremos com ele. Por isso Jesus disse assim, aonde eu estiver, para ser mais específico, João 14, versículo 1 a seguir, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, também crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou teria dito, vou preparar lugar. Quando eu for, voltarei outra vez. Que palavra de esperança, disse Jesus. Voltarei, para que onde eu estiver, seja lá na bodas, seja lá no milênio, seja lá na Nova Jerusalém, lá nos lugares que a Bíblia não diz e que existem em toda a eternidade, a igreja esteja comigo, juntinho de mim. Aleluia. Alguns dos irmãos estão vendo anjo aqui esta noite? Anjos? Não estão, né? Também não. Mas a Bíblia diz que eles estão aqui ministrando, ninguém está vendo. Mas estão, a Bíblia diz que estão, e eu creio na Bíblia. A igreja estará com Cristo durante o milênio, com Cristo, assim como os anjos estão com a igreja e não são vistos. Assim como os anjos estão com a igreja hoje, da mesma forma, a Bíblia diz que eles já estão. Então entenda, no milênio, mas pastor, vamos voltar para o milênio, aí vai casar de novo? Não, querido, depois de glorificado, nós seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. 1 João capítulo 4, versículo 1. Aleluia! Bendito seja o precioso nome de Jesus. A igreja vai estar numa outra dimensão, totalmente dimensão diferente, já glorificada. Ela já esteve lá 7 anos, ela já passou pela glorificação, está semelhante a Ele, portanto agora sobe como noiva e desce como esposa. Lindo, glorioso, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Em terceiro lugar, ainda sobre o milênio, sempre que a Bíblia faz referência a Israel no milênio, o milênio será o 1000 anos sabático. Interessante, existem algumas coisas que nós estudamos pouco na Bíblia, mas tem um valor teológico e doutrinário muito grande. Deus criou o mundo em 6 dias e diz a Bíblia que descansou. Bem lembrando que Deus não cansa. A expressão descansou, nós chamamos em teologia de antropopatismo. Patos é a expressão grega de sentimento. É atribuir sentimento humano para um Deus que é divino. Até porque ele não está lidando com outro Deus, mas com seres humanos. Descansou. Aquele dia passou a ser um dia sagrado.
Deus instituiu que Israel trabalhasse 6 dias e descansasse no 7º. Deus instituiu o ano sabático. Planta 6 anos e deixa a terra descansar 1 ano. Quando Israel tomou posse da terra prometida, trabalharam antes, não, está produzindo demais, vão só trabalhar agora. Mas Deus mandou deixar, não. Deus mandou, mas a gente planta, depois a gente pede perdão para ele e vão plantando. Passou 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos, 489 anos, 490 anos. Deus disse, chega. Faça a conta de cada 6 ou de cada 7, descansa 1. Multiplicado por 7 vezes, 490 anos se passaram. Deus disse, então vai ficar 70 anos no cativeiro e a terra vai descansar. O milênio será o 1000 anos sabático. Passaram-se aproximadamente 6.000 anos dessa história. O milênio será o 1000 anos que a terra vai descansar, com o próprio Cristo reinando em paz. Se você pode, adore a Deus comigo. A Bíblia diz quanto ao milênio que de Jerusalém sairá a palavra e de Sião a lei. Sempre que há no Antigo Testamento uma ênfase a Jerusalém, sempre há um sinônimo de Jerusalém e Sião. A expressão Jerusalém está no sentido literal, a cidade que existe até hoje. Sião é a cidade espiritual. Sião era a cidade de Davi, Monte Sião. A Bíblia diz que de Sião vai sair a lei, mas a palavra vai sair de Jerusalém. Quem vai pregar esta palavra? Quem vai ministrar essa palavra? A própria palavra de 1 João capítulo 5, versículo 12, do Evangelho de João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo era Deus, o próprio Cristo, o Verbo humanizado. Morreu, ressuscitou, subiu, voltou, levou a igreja, processo da boda do Cordeiro, desceu e veio pessoalmente reinar. A lei sairá dele próprio para dominar o mundo, como diz a Bíblia, as nações que ainda restarem. Porque se os irmãos lembrarem o que nós vimos ontem na grande tribulação, lembra da taça, ou melhor, das trombetas, também das taças, a terça parte foi morta. A terça parte, não sobrou quase nada, diz a Bíblia, os que restarem. Os que restarem. Hoje nós estamos chegando a 7 bilhões de pessoas nos 5 continentes do planeta Terra. Os que restarem, os milhares que vão restar e aqueles que nascerem durante este período. Então lembre bem disto. No milênio nós estaremos com Cristo na condição de noiva. Nós não voltaremos à vida normal, porque já estaremos glorificados impecavelmente, com nunca mais a possibilidade de pecar, eternamente sendo a fiel noiva do Cordeiro. Depois, toda a eternidade, estaremos com Ele. Um dia um jovem obreiro perguntou a um ancião, pastor, um teólogo: dá-me uma ideia do que é a eternidade. O que é uma eternidade? O tempo. Ele diz: faça o seguinte, conte quantos grãos de areia tem na praia e no mar. Terminado, quantas estrelas existem no céu, nesta galáxia e nas outras. Terminado, mede por litro quantos litros de água tem nos mares e nos oceanos. Terminado, você tem ideia do começo da eternidade. Amém. Eternamente estaremos com Cristo na glória. Deixa eu lhe dizer algo. Eu quero agora tratar um pouco devocionalmente.
a você, a mim, a nós. Sabe aquele crente, mas pastor, eu estou enjoado desse negócio. É só igreja Bíblia, igreja canta, prega, volta embora. Jesus é bom, aleluia. Eu quero coisa a mais. Você não serviria para estar toda a eternidade com Jesus, se enjoar de Jesus. Você que não consegue se acostumar com coisas espirituais, que é pouco. Alguns momentozinhos da vida, que a maior parte a gente vive para a gente. É o trabalho, a correria, os particular. Às vezes 1h30, 2 horas de culto, a gente tem que dividir um pouquinho com outras coisas. Não se acostuma só com coisa espiritual. Imagine você com Jesus eternamente. Olha, não dá, eu não costumo com esse negócio. É muito pouco, você acha? Toda a eternidade. Aquela palavra de Paulo em Romanos: profundidade da graça, da misericórdia, do conhecimento, um oceano infindável. Toda a eternidade é uma hipérbole, um exagero. Será pouco. Nunca terá fim, é só um exagero. Hipérbole é a regra gramatical de expressão exagerada. Toda a eternidade será pouca para desfrutarmos a glória e a graça e a beleza de Cristo para todos sempre. Se você pode, levante assim a tua mão, diga comigo: ó meu amado Jesus, ó amado noivo da igreja, ó amado Churabalaba carabacandaraba. Charabrianaba calabasuri me calabai. Tu és tudo para mim, Jesus, tu és tudo para esta igreja. Nós o amamos e contentamos em te servir, apesar de servirmos tão mal, apesar de sermos tão falhos, mesmo assim nós nos contentamos e nos satisfazemos. Bem, amados, nós vamos agora à última parte. Aleluias. No primeiro ponto nós estudamos sobre definindo escatologia. Segundo, começando por a escatologia. Terceiro, escatologia no Antigo Testamento. Quarto, escatologia no Novo Testamento. Quinto, arrebatamento. Sexto, grande tribulação. Sétimo, tribunal de Cristo. E aí sucessivamente, Armagedon. E agora, 11º juízo final. Juízo final. Essa palavra é arrepiante, né? Juízo final. Quantos, meu Deus, só de pensar, meu tremo. Aquele dia ter que estar diante do Senhor. Aquele dia não é para você. O juízo final não é para a igreja. O juízo final não é para crente salvo. Crente salvo é o arrebatamento. A igreja noiva é o arrebatamento. Esperamos o arrebatamento. Porém, aqueles que não subirem, aqueles que não conseguir durante a tribulação e grande tribulação, driblar, enganar, vencer e enfrentar o anticristo, para poder ser salvo, ser morto e depois entrar no milênio, sem ser glorificado, sem fazer parte da noiva, que a noiva já casou 7 anos antes. Mas mesmo assim, eu diria, já está menos do que ir para o lago. Se conseguir passar por tudo isto, ainda terá o juízo final. Vale a pena ser crente autêntico de verdade. Não vale a pena ser hipócrita. Porque se a gente conseguisse enganá-lo, ainda passava. Mas o único que é capaz de nos levar para o céu é o Deus, é o Espírito Santo que está conosco 24 horas por dia. Ele nos conhece
Antes de ter nascido, já sabia o que nós íamos pensar agora. Ele é soberano. Então entenda isto. Termina então o milênio. O anticristo e o falso profeta já estão comemorando, participando como os primeiros pioneiros do lago de fogo. Aqueles que morreram durante o milênio vão ressuscitar. Agora é a segunda ressurreição. Por isso diz a Bíblia: bem-aventurados que fazem parte da primeira. A primeira ressurreição é contada as primícias. Aí você vai entender por que a Bíblia chama a ressurreição de primícia. Não tem nada a ver. Primícia era a primeira colheita que levava para o santuário. Primícias porque Jesus ressuscitou primeiro. A colheita é a ressurreição para o arrebatamento. Aí depois da ressurreição para o arrebatamento, chama-se rabisco, aquele que sobrava da colheita. É a última parte, os que ressuscitarão para entrar no milênio. Mesmo nessa condição, sem ser glorificado e sem fazer parte da noiva, mas ressuscitarão e entrarão no milênio. E terão a chance, a oportunidade de ser fiel a Ele durante 1000 anos. Terminado este momento de 1000 anos, diz a Bíblia